Meu nome é Ricardo Ferreira da Fonseca, eu sou numismata, né? Que é o cara que gosta de estudar, colecionar moedas, cédulas, que é uma coisa bem complicada, mas deliciosa, justifica uma vida, né? Toda a história do mundo é contada através de cédulas e moedas. Então isso aqui, olha como é que ele escrevia. Se pagará ao portador dessa quantia 1.000 réis, valor recebido. É interessante como é que eles colocavam? Valor recebido. Ó, 1.000 réis. Né? Olha, o dinheiro, a importância do dinheiro na história, certo? É que deixou-se o escambo, a troca. E aí eu tinha uma moeda que ela obedecia a determinados critérios, né? Os primeiros, logicamente, a gente começou a trabalhar primeiro as moedas e depois vieram mesmo as cédulas com seus padrões. E, obviamente, ela era uma referência para a troca entre todas as outras moedas que eram cunhadas em lugares diferentes. Tanto pelo material que era cunhado, que geralmente o pessoal cunhava em bronze, cunhava em prata ou cunhava em ouro, né? E ela já tinha o próprio valor do ouro, e ao mesmo tempo era fácil de transportar, não precisava o cara carregar 500 quilos de sal ou de qualquer outro material para ir comprar alguma coisa, ele levava um dinheiro no bolso. Então, a ideia da criação da moeda, do dinheiro, né, foi que realmente fez o mundo evoluir. Um conto, né? É o que o pessoal chamava de um conto. Olha como é que o Brasil era, com Z. Nesse aqui, entendeu? Ela foi estampada com Z. E pode observar que nas outras não, com S, ó. Certo? Então essa com Z. Essa aqui é com Z. Essa com S. Então, dependendo do lugar, aonde foi, de como foi feita a arte, aí a gente tem, né? E aqui a gente tem um passeio, né? Princesa Isabel, Deodoro da Fonseca, Barão do Rio Branco, Castelo Branco, Juscelino, Rui Barbosa, Oswaldo Cruz, os caras que, de uma maneira ou de outra, contribuíram. Muitas guerras, ou a maioria delas, ou a totalidade delas, são justificadas exatamente pela busca desses valores ou de alguma coisa que se transforme em dinheiro. E a gente observa que países ocupados geralmente têm inflações imensas. Eu aqui tenho uma cédula de 50 trilhões. Quer dizer, como é que você tem uma cédula de 50 trilhões? Né? Os primeiros povos a ter como é que eu diria assim, uma moeda mundial foram os espanhóis, por uns 300 anos mais ou menos. E baseado neles, outras moedas surgiram, principalmente o dólar e a moeda da Inglaterra também surgiu baseada na moeda que os espanhóis criaram, né? Dizem, são várias versões, que o cifrão, dizem, é uma das versões. Aí, como tem 4 versões, e em algumas fontes tem 5 versões, o cifrão foi criado com um S, né, que vinha na cunhagem dessas moedas
na época, né, isso em Potosí, naquela região, era tanta prata que eles começavam a cunhar de lá, já saía já cunhado. Então o que acontece? Eles cunhavam com S ou com P. Então a junção desse S com esse P ficou um cifrão, no final das contas. Aí a gente não sabe se é verdade ou não, aí tem gente que a história é outra, acha que foi americano. Não foram, já a maioria de todos os estudiosos dizem que o cifrão não surgiu daí. Mas o dinheiro todinho, a prata todinha de Potosí, montanha imensa de prata, fez dela a cidade mais rica do mundo. E, ao mesmo tempo, não tinha a população de Paris, que era mais populosa, né? Ele ficou a segunda cidade mais populosa e a mais rica. Mas tiraram, acredito que umas 700 milhões de toneladas de prata de lá. Gente, morreram aproximadamente, pelo menos a história diz isso, uns 900 mil índios, eram 1 milhão de índios, que eram, eles subiam com 20 e poucos quilos de prata amarrada no pescoço. O que é que eu estou fazendo aqui, falando isso para vocês? É só um pedacinho da história. Que isso aí a gente aprendeu olhando as cédulas, buscando esses resultados. Por exemplo, para vocês terem noção de como é que isso é interessante, que é chamada de moeda de Jesus, ou coisa parecida, que é a moeda que todos os numismatas, pelo menos mais estudiosos, acreditam que foi a moeda que Jesus, quando foi tentado lá pelos outros, perguntou, não sei se foram os fariseus, eu sei que alguém foi lá e disse, e aí devemos pagar o tributo a César, ele disse, me dê essa moeda do tributo. Aí que foi naquela história que ele disse, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Foi essa moeda. Foi uma dessas, segundo a maioria dos estudiosos. E nós temos aqui a moeda de Cleópatra, que representa a Cleópatra, né? Nós temos de Calígula também, Alexandre o Grande, a gente tem a Larissa, a gente tem cruz bizantina, não é uma cédula, não, mas também tinha valor, também funcionava, muitas vezes como troca. E nós temos até anel viking, né? Então, quer dizer, hoje em dia, ficaria até estranho o cara andar com um anel desse na rua, né? Mas os vikings usavam anéis. Eu tenho 3 anéis vikings aqui. Aqui é Vila Lobos, cara. Isso aqui é Vila Lobos. Aí, essa daqui eu tenho um amigo, sabe, que... Isso, e tô Vila Lobos, deve ter os instrumentos deles aqui atrás, deve ter, entendeu? Deve ter, aí, ele regendo, ó, entendeu? Rui Barbosa dando palestrando na tribuna, eu acredito que no Senado aqui, né? Eu não cheguei aqui ainda, estou começando lá atrás, entendeu? E principalmente com as moedas, as cédulas, aqui, ó, aqui já houve o carimbo, ó. 10 mil cruzados para 10 cruzados novos. Olha aqui. 5 mil cruzados para 5 cruzados. 1.000 cruzados para 1 cruzado novo. Mas eu tenho aqui 1.000 cruzados ainda. Ó. Essa aqui não tem carimbo, não. Essa aqui funcionava. Mas no dia seguinte, ela só valia 1 cruzado. O cara tinha 10 mil, 100 mil cruzados, só tinha 100 no outro dia. E assim era o nosso Brasil, né? Houve confiscos e mais confiscos, né? Então eu tenho a história quase toda que vocês puderem imaginar aqui. Lógico, tem algumas moedas que a gente não gosta não mostra. Faz parte da história, mas a gente não mostra, que foram períodos muito ruins da história. Então basta a gente saber, né? A gente saber que existiu esse período. Mas por quê? Porque a gente respeita
as pessoas que são descendentes. E aqui tem moeda aqui que comprava escravo, no período que valia praticamente um escravo. Tantas moedas, uma moeda, dependendo do caso. A gente tem atos de corrupção que, principalmente aí na bacia, no Rio do Prata, no Rio da Prata, aí tinha a cunhagem dos patacões, né, que eram 320 réis, se transformava em 960 automaticamente. Isso aí tudo foi para poder bancar o pessoal que estava vindo de Portugal para cá, a corte toda. Então, quer dizer, a gente só levou solapada. Lógico, isso é história. Não é momento mais de se discutir ódio sobre isso. E sim, discutir o momento, aprender com isso e mudar. Não adianta eu discutir o momento e não mudar nada dentro da gente. A gente tem que aprender. Então, a numismática, ela me ensina, né, os desenhos, cada círculozinho que tem na cédula tem uma determinada origem. E antigamente, eu acho que ainda hoje deve ser assim, não tenho certeza, era feito em 4, 5 mãos. Pessoas bem diferentes faziam as artes. Né? Uma parte fazia o verso, outro fazia o reverso, outro fazia isso, outro fazia aquilo, outro colocava assinatura. Por quê? Porque se deixasse tudo na mão de um só, eles sabiam que o cara podia muito bem falsificar mais fácil. Né? Então era tudo... Depois eles se juntavam e faziam direitinho, de uma maneira mais, como é que eu diria assim, mais segura. Mas mesmo assim ainda tem fraude. Eu tenho aqui moedas que chamadas falsas de época. Elas foram falsificadas no período que elas estavam valendo. A gente guarda, tem algum valor? Lógico, historicamente tem. E preço? Lógico que tem também. Porque elas não foram falsificadas hoje para eu dizer que eu já mostro que ela é do tempo. E já existe comentário que naquele tempo existiam moedas falsas. E, obviamente, às vezes uma falsa de época, dependendo do estado, em termos de preço, ela pode chegar num preço maior do que uma verdadeira. Mas por que eu digo isso? Porque, na realidade, se os caras destruíram todas as falsas, sobrou uma. Então, o fator raridade também vai bater no preço. A questão histórica é uma coisa, a questão de valor histórico é uma coisa. A questão de preço ela vai envolver diversas situações, até o aperreio da pessoa. O cara está aperreado, ele pega e joga tudo fora, barato, sem exemplo. Né? Mas vai de flor, de estampa, né? Que é a melhor classificação para uma cédula, a flor de cunho, que é a maior classificação para uma moeda. Então, geralmente, a gente usa algumas lupas e observa a quantidade de dobras que existem na cédula, se ela circulou, se não circulou, e nas moedas. Para que isso? Para poder classificar. Lógico, você está vendo a questão histórica, mas, ao mesmo tempo, você também está vendo, você quer melhor. Por exemplo, o cara que tem carro, coleciona carro. Então o cara tem um Fusca 66 modelinho, né, que é famoso, pelo menos na minha época era famoso. Mas tem um cara com 66 modelinho que não tem nem o piso mais. Não tem mais nada, então mudou tudo, botou a direção daquela de Fórmula 1, isso, aquilo, tal. Mas tem um que está com ele todo original, aquela lanterninha miudinha, tal, isso, aquilo. E os caras hoje em dia, dependendo da quantidade, se tiver acima de 80% de originalidade ou coisa parecida, eles botam até uma placa preta nesses caras. Então, obviamente, é o mesmo carro, tem a mesma história de produção, isso e aquilo, então o valor histórico.
Mas aí a questão do preço, ele já é uma coisa que vai envolver diversos fatores, né? Então, quanto mais ele estiver original, menos mexido possível, mais conservado ele vai ter. É mais ou menos isso, certo? Então, geralmente a gente tem uma cédula que ela está meio baqueadinha, mas ela a gente tem a gente pega os preços nos catálogos, né? Então, tem cédulas nos catálogos que chegam a fortunas. Então, eu olho aqui, rapaz, tem a cédula tal, eu vou riscando, geralmente, todas as que eu tenho, e a condição também, vou riscando. Mas tem cédula que não dá, tem cédula que 22 mil, onde é que eu vou comprar de 22 mil? A mais barata, que é bem conservada, muito bem conservada, soberba e flor de estampa. Tem cédula de 58 mil. Então, obviamente, eu vou procurar aquela mais desgastada possível, só para eu ter, para poder, como é que eu digo assim, eu ter o agregado, o valor agregado. Então, o preço, obviamente, você não vai conseguir um bom preço. E aí é a mesma coisa, por exemplo, eu tenho algumas moedas ali que elas estão sujas. Mas nós, colecionadores, queremos elas assim. Então, geralmente, a moeda aí, um menino vai comprar e ele vai pegar alguma coisa aí, um desengraxante, mandar dar um polimento. Acabou com a moeda. Para nós, acabou com a moeda. A pátina, o que foi formado ao longo da história faz parte dela. É igual para nós, as rugas. A ruga é a história nossa. Essa ruga aqui foi uma filha, essa aqui foi não sei quem, essa aqui foi um aluno que me deu um trabalho muito grande, tá entendendo? Então eu tenho que pensar nisso. Então a moeda ela vai criando com o tempo, ela ficou no fundo num baú 50, 100 anos. Logicamente ela criou, entendeu? Uma oxidação diferenciada. As moedas romanas têm uma pátina desértica, fica avermelhada, é a coisa mais linda do mundo. Você não tem como falsificar aquilo, você não tem como fazer, né? E o mais interessante é isso. Então, tudo isso você vai aprendendo, você vai estudando, tem muito livro. Então, eu quero dizer assim, eu conheço. É muito difícil a pessoa dizer que conhece. A gente já está mexendo faz um tempão. Tivemos essa parada, né? Que foi obrigatório. A gente não sei nem se pode fazer esse comentário, mas depois de 3 infartos e um AVC, colocação de stent dentro do coração e tudo, e tá aqui falando sobre uma coisa maravilhosa, que isso aqui podia ter passado e batido, certo? Então, para mim, é uma honra. Mas que, na realidade, eu tive que cuidar primeiro da minha sobrevivência, né? Eu passei nesse período da pandemia, eu acredito que 1 ano deitado, né? Juntando tudo assim, 1 ano deitado. E aí a gente está aqui contando a história para vocês. Eu acho que vocês devem começar. A gente já procurou 2 vezes o shopping, eles entraram em contato com a gente para a gente fazer uma exposição bonita, fazer um negócio bem organizado, e quem sabe, junto daquele pessoal que fica trocando figurinha, né, dos álbuns, que é legal aquilo também, é bonito. Não tem... São coisas diferentes, mas daqui a um tempo aqueles álbuns vão ter uns determinados valores, né? E também nós não tenhamos umas mesinhas também do pessoal trocando cédulas. E daqui a pouco ele começa a conhecer, e o que ele vai fazer? Ter cédulas flor de estampa, certo? Sempre tendo cuidado, né? Deve existir pessoas nesse meio, a gente só pode falar que existe, se eu nunca passei por isso. Então, devem existir pessoas que se aproveitam, que colocam um valor muito alto nas coisas, né? Então, por isso é bom ter um catálogo e sempre fazer uma negociação boa. Essa é Cecília Meirelles, eu não me engano, aqui deve ser um poema
dela, né? Carlos Drummond de Andrade, aqui um poema dele. Eles não vão deixar de fazer isso. Eles, como são, e como é que ficaram depois de carimbado. Mas aí você pode ver que aqui já mudou de novo, cara. Tava cruzado novo, aqui tava cruzado novo, beleza. Então quer dizer, essa virou essa, mas já virou essa. Já passou de 50 cruzados novos para 50 cruzeiros. E perdeu o valor. Tá escrito 50 cruzados novos, mas é 50 cruzeiros o carimbo. Aí, os meninos não passaram por isso. Eles não conhecem isso. A única coisa que eles viram na vida foi o real. Quando se diz que a mola mestra do mundo é o dinheiro, logicamente que sim. Senão, até hoje, como é que eu poderia manter uma indústria, uma empresa, um Estado, as trocas? Como é que eu poderia ter se eu não tivesse valoração das coisas, né? Preço das coisas? Então, obviamente, a gente estuda a parte histórica, mas a gente sabe que a gente está mexendo com coisa séria. A gente sabe quando aqui nós mostramos cédulas que perderam 1000%, 500% o seu valor, 100% o seu valor, mas isso foi coisa séria. Nós tivemos confisco. Eu trabalhei 12 dias dentro do banco nessa época, em que teve muita gente que se matou. Porque o cara mais rico que tinha no Brasil tinha 50 mil cruzados, se eu não me engano. Era isso. E é uma coisa complicada, quer dizer, como é que o cara ia fazer? Inventar um monte de trampolins para poder fazer pagamento de folha. Aí você pagava duplicata com não sei o quê. Você faz... Rapaz, era um negócio cruel. Em contrapartida, nós tivemos um mês de março, se eu não me engano, 90, 89, eu não me lembro o ano exato, em que a nossa inflação deu 82% no mês, né? A inflação na Alemanha, no período pós-Primeira Guerra Mundial, chegou a 130 trilhões de %. Vocês já imaginaram o que é isso? Né? Foi onde surgiram as Notgeld. Então, quer dizer, que todo o dinheiro foi recolhido na Europa toda para poder produzir, para produção bélica. Os caras chamavam 1 merréis, não tem 5 merréis. Você vê que o Cruzeiro entrou aqui. Essa é a primeira cédula do Cruzeiro. Se eu não me engano, 1942. Né? Nós temos que saber que nós tivemos, no período República, 6 moedas. Né? Falam em 7 moedas porque teve uma convenção, uma passagem, e tivemos os réis antigos, de antes de 1889. Né? Então aqui tem uma coleção. Você pode ver que tem aqui, ó, valor recebido, valor legal. Essa diferença é muito grande. Valor recebido é quando você ia trocar no banco pelo quanto ela valia. O valor legal ela já era definitiva. Então aqui, isso aqui é autografada. O cara autografava a moeda, o funcionário do banco, entendeu? Então eu tenho, ó, um autógrafo bem estranho. Esses autógrafos eram do caixa do banco. Você não tem. Mas o ministro assinava, o ministro da Fazenda. Pode ver que esse ministro da Fazenda aqui é o mesmo desse, mas não é mais esse aqui, nem é esse aqui. Esse diretor da Caixa de Amortização era esse, passou para esse, aqui é um outro, aqui é outro. Então, quer dizer, sempre se mudava o pessoal, né? Às vezes voltava, às vezes a gente mais lá na frente vai ver aquela assinatura lá de trás, a gente vai observando. Tem cédulas como essa aqui, que você não encontra ela fácil. Essa daqui também, tá entendendo? Apesar de meio parecida, pelo número de série, ela vai mudar.
Ela vai mudar o código, ó, C046, C047. Mas não é a mesma coisa? Não. Quem vai mandar é o número de série, que determina o código da cédula. Então, muitas vezes, elas têm valor histórico. Agora, o preço é uma outra coisa. Aí o preço vai envolver a raridade, o preço vai envolver a quantidade que tem em circulação, que teve na época, você está entendendo? E até o aperreio da pessoa, se o cara está aperreado ou não. Né? Ó, aqui o cara assinou bem rapidinho. Eu tenho delas bem conservadas mesmo. Essas aqui são as dos Índia. Essa aqui que vai aparecer no curta-metragem. Essa daqui, isso aqui é um clássico brasileiro, né? Essas cédulas dos índios são que os meninos mais gostam. Essas aqui são que os meninos mais gostam. Eu não sei porquê. Todo menino, quando olha a cédula do índio, acha uma beleza. Né? Ó, aqui já houve mudança. Ó. Era 50 cruzeiros, passou para 5 centavos. Olha aí, carimbando. Já estava impresso. 100 cruzeiros, 10 centavos. Entendeu? 1000 cruzeiros passou para 1. Olha a porcentagem aí que bateu. 500 passou para 50 centavos. Entendeu? Então eu já tenho aqui mostrando, mas aqui já é outra mudança. Olhe bem. Essa aqui é a mesma conversão? É a mesma conversão. Né? Mas tem outras conversões. Né? Tem outras conversões. Eu tenho outros carinhos. Olha o cruzeiro como é bonito. Olha a esfinge da República, né? Muito bonita, né? E, para mim, logicamente, poder participar de um canal sério, com uma pessoa muito séria, que eu conheço há tantos anos, é uma honra. Porque as pessoas não escutam, gente. É muito difícil você parar e falar sobre numismática. Né? Então, geralmente, nós temos alguns aqui muito bons, bem conhecedores, mas são muito isolados. Tem algumas pessoas, eu conheci um que tinha 21 moedas de ouro muito caras, entendeu? Mas ele não vai dizer a ninguém, porque alguém vai assaltar. As minhas, pelo menos, eu tenho prata, pronto, é o máximo que eu chego, não tem nada de ouro. Já tive uma moeda de ouro há muito tempo atrás e não tem. Exatamente por causa desse problema, porque nós vivemos uma insegurança muito grande. Então, quer dizer, aqui os números de série são todos anotados, elas vão ter que aparecer em algum lugar. Tem um valorzinho, mas é pequeno, não é muito grande. Está entendendo? Quer dizer, o preço. O valor é imenso, é porque às vezes a gente inverte isso, né? Na realidade, está aqui não tem esse preço, mas tem um valor imenso. Conta a história do mundo. Eu tenho moedas e cédulas de todo o mundo e tenho do nosso Brasil. Né? E eu terminei as romanas agora, então eu vou começar com as de réis mesmo, aprender todos os desenhos. Beleza, aprender mesmo, saber as origens. E isso me deixa muito feliz. Né? Aprender sempre. Aprender até... Dizem que a gente aprende até com a morte. Né? Então, pois que seja assim. Vamos aprender sempre. Valeu, meu irmão. Deus abençoe você. E a moçada, ó, solta um pouquinho o celular e comece a prestar atenção nas coisas que lhe rodeiam. E quem sabe se vocês não compram um detetor de metal e começa a catar moeda por aí, né? E vocês vão achar ao redor dessas casas grandes, onde funcionou esses engenhos, vocês não acham aí algum depósitozinho cheio de moeda, né? Dos escravos, que eles escondiam. E os patrões também, eles escondiam. Não tinha banco, então eles cavavam e escondiam. O cara morreu,
e deixou lá, e aqui e acolá, acharam uma. Tem isso agora há pouco tempo, acharam no Recife, perto do Recife, e foi uma fortuna. Tinha muita moeda de ouro. Então, isso o pessoal chama de botija, né? Eles dão o nome de botija aqui para nós. Mas, na realidade, é essa a história. Então, tem muito valor agregado nessas moedas. E o cara com um aparelhozinho de detectar metal acha muita coisa. Vai achar fechadura, prego dessa época, vai achar um monte de coisa. Né? Show de bola, não?